quero tratar de um assunto bem sério nessa noite, um texto que eu vou estar lendo. Eu peço que você preste bastante atenção mesmo. É um texto impactante e fala do mundo espiritual. O mundo espiritual é uma realidade, queridos, uma realidade, tanto para o bem quanto para o mal, né? Existem anjos de Deus enviados para nos dar livramentos, para guardar aqueles que são chamados para a salvação, aqueles que servem a Deus. Muitos aqui talvez já tenham tido experiências assim, já viram anjos ou sentiram a presença boa de anjos. Minha esposa já teve essa experiência. Ela não viu um anjo, mas viu um médico em forma de anjo. Na época da Manu, que ela passou muito mal, então esse médico foi usado e depois Biana foi procurar e ninguém sabia quem era o médico. E uma irmã me contou também essa semana uma experiência parecida, e eu espero que um dia ela venha aqui na frente contar. Não vou dar nome não, que ela não me deu autorização. Só que existe o outro lado, querido. Já vou estar lendo o texto da Bíblia. O lado do mal. Existem demônios também, não só existem anjos, mas existem seres espirituais malignos enviados para tirar a paz da pessoa, para levar perturbação, morte, destruição, separação, briga, gritaria, confusão, perturbação mental e tantas coisas ruins. E é sobre isso que eu vou estar falando hoje. Eu já preguei nesse texto há alguns anos atrás, se eu não me engano 2 ou 3, e nunca é demais falar sobre esse assunto. Lucas, capítulo 8, versículo 26 a 39. Eu não vou estar concluindo esse texto hoje, ele é bem abrangente, mas talvez domingo à noite. Diz assim então chegaram à região dos Gadarenos, do outro lado do mar da Galileia. Quando Jesus desembarcou, um homem possesso por demônios veio ao seu encontro. Fazia muito tempo que ele não tinha casa nem roupas e vivia num cemitério fora da cidade. Assim que viu Jesus, gritou e caiu diante dele. Então disse em alta voz: Por que veio importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico que não me atormente, pois Jesus já havia ordenado que o espírito impuro saísse dele. Esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões. Mesmo quando era colocado sob guarda, com os pés e as mãos acorrentados, ele quebrava as correntes e, sob controle do demônio, corria para o deserto. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, pois havia muitos demônios dentro do homem, e imploravam que Jesus não os mandasse para o abismo. Ali perto, uma grande manada de porcos pastava na encosta de uma colina, e os demônios suplicaram que ele os deixasse entrar nos porcos. Jesus lhes deu permissão. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme para dentro do mar e se afogou. Quando os que cuidavam dos porcos viram isso, fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Uma multidão se juntou ao redor de Jesus e eles viram o homem que havia sido liberto dos demônios. Estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Os que presenciaram os acontecimentos contaram aos demais como o homem possuído por demônios tinha sido curado. Todo o povo da região dos Gadarenos suplicou que Jesus fosse embora, pois ficaram muito assustados. Então ele voltou ao barco e partiu. O homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele, mas Jesus o mandou para casa, dizendo: Volte para sua família e conte a eles tudo o que Deus fez por você. E o homem foi pela cidade inteira, anunciando tudo que Jesus tinha feito por ele. Amém, queridos? Que história incrível essa que acabamos de ler. Fala o quê? Da libertação de um homem possesso por demônios.
Ele morava onde, queridos? Num cemitério. Imagina que situação. Tinha uma força sobre-humana, diz o texto. Atacava as pessoas nas ruas. E segundo o Evangelho de Marcos, ele se cortava com pedras e ninguém podia amansá-lo. Era uma fera selvagem, uma pessoa perturbada. Simplificando, ele era uma causa perdida para todos, para a sociedade, era uma causa perdida para a família, mas não para Jesus. O texto mostra que esse homem foi preso com cadeias e correntes, mas a força que ele tinha era tanta que as cadeias eram quebradas facilmente, como se fosse barbante. Porém, em certo dia, diz o texto, Jesus enfrentou a fúria de uma tempestade e foi ao encontro desse homem furioso e o libertou dos demônios. Ou seja, é assim mesmo, ao vivo acontecem essas coisas. Ou seja, queridos, 3 forças atuaram de maneira incisiva na vida desse homem. Quais foram essas forças? Os demônios, a sociedade e o Senhor Jesus. Os demônios, já demos aqui uma descrição, fizeram de tudo para perturbá-lo e conseguiram perturbá-lo, tiraram ele da razão. A sociedade, o que fizeram foi prender, mas não resolvia. E a terceira força foi a do Senhor Jesus, que o libertou. Então vamos ver, essa primeira força que atuou na vida desse homem foi a demoníaca. Esse homem estava completamente, diz o texto, possesso por uma legião de demônios. Legião, queridos. Versículo 30. Perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Irmãos, esse termo legião, literalmente falando, era um regimento do exército romano, composto por 6.000 soldados. Então, uma legião romana, quem nunca ouviu falar, tinha 6.000 soldados. Essa legião romana, literalmente falando, era formada de infantaria, cavalaria, flecheiros, estrategistas, incendiários e aqueles que iam na linha de frente, que atacavam com espadas. Literalmente, assim era a legião romana. A cidade invadida pelas legiões romanas era marcada por crueldade, violência, destruição, morte. Aonde a legião romana entrava, a destruição se instalava. Assim era aqui o poder diabólico que dominava esse pobre ser humano. Amados, havia um poder de destruição dentro daquele homem, transformando a vida dele num verdadeiro inferno. Verdadeiro inferno. O diabo, sabemos bem, ele vem para matar, vem para roubar e vem para destruir. Ele é ladrão, ele é assassino. E há muitas pessoas hoje ainda, em pleno século 21, que tiram a própria vida, quando esses espíritos imundos entram nelas. Foi assim com Judas Iscariotes. Não sei se você lembra, Satanás entrou nele, diz a Bíblia, e o levou ao suicídio, a atentar contra a própria vida. Sendo assim, essa legião de demônios deturpou a personalidade, deturpou o comportamento desse homem, de tal maneira que ele morava num lugar nada comum, ou melhor, bem incomum, dentro de um cemitério. Tinha um comportamento incomum. Qual era? Atacava as pessoas nas ruas, se cortava com pedras, vivia gritando. Em nossos dias iam dizer que ele era louco, iam colocar ele no hospício, mas era demônios. Ele tinha também uma força incomum, quebrava as cadeias que o prendiam. Diante desse quadro, surge uma pergunta: como esse homem chegou a esse estado? O que levou ele a ficar como ficou? Com certeza, ele não nasceu endemoniado. Ele não nasceu com aquele problema. Ele não nasceu com tantos demônios. Se pegarmos literalmente a legião romana, 6.000 demônios, pode ser? Pode ser?
Lucas 8:27 diz: e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo, olha o detalhe, desde muito tempo, houve um tempo em que as coisas ruins começaram a acontecer, desde muito tempo. Portanto, esse homem um dia foi normal, esse homem um dia andou vestido, não atacava as pessoas, não morava no cemitério, não se cortava com pedras. Esse homem tinha família, porque Jesus, quando o libertou, falou: volta para os seus familiares. Ele queria seguir Jesus. Não, vai lá. Tinha família, queridos, e provavelmente filhos, talvez tivesse emprego. Porém, alguma coisa aconteceu no percurso da sua vida que o levou àquele estado lastimável, deprimente, deplorável, que acabamos de ler. Se você entendeu bem o texto não diz, queridos, mas dentro de um contexto geral da Bíblia, podemos afirmar que esse homem se entregou a algum tipo de pecado que abriu brechas para os demônios entrarem. Alguma coisa ele se envolveu. É claro que há pessoas que ficam endemoniadas, elas estão às vezes envolvidas em alguma prática de pecado, na própria incredulidade, e alguém faz feitiçaria para o outro. Macumbaria, literalmente. Ah, não pega? Minha família foi praticamente quase destruída por conta disso. E eu vi muitas coisas sobrenaturais dentro da minha casa. Não vou entrar em detalhes, mas minha mãe ficava endemoniada, pegava espíritos malignos. Hoje em dia ela é uma mulher de Deus, foi liberta dos demônios para a glória do Senhor, porque alguém começou a orar por ela, alguém começou a levar o nome dela para a igreja, interceder por ela. Então o diabo é real. Irmãos, o pecado é o principal meio que o diabo usa para atacar as pessoas. Os demônios, diz a Bíblia, eles são espíritos imundos que se apossam facilmente de pessoas que vivem na prática de pecados, seja ele qual for, seja adultério, seja homossexualismo, fornicação, pedofilia, pornografia, bestialidades, sexo com animais. Existem pessoas assim. Isso tudo são portas de entrada para demônios. Pecados não só na área sexual, mas também na área emocional, como ódio. Tem gente que fica endemoniada, chega a babar de ódio por alguém. Ódio, rancor, inveja. Saul, por conta da inveja que ele teve de Davi, ele ficou endemoniado, queridos. Endemoniado. Quando lá em Israel cantaram uma musiquinha dizendo que Saul tinha matado somente milhares e Davi 10 milhares, isso azedou o coração do rei Saul e fez com que ele perseguisse Davi, procurando matá-lo. E você vai ler o texto e os textos, você vai ver constantemente os demônios se apossavam dele por conta dessa inveja. Ele ficava irado e tentava matar o rei Davi, ao ponto de no final ele perder totalmente a presença do Espírito Santo. Então, pecados na área emocional, mágoa, falta de perdão, tudo é brecha, queridos, é brecha, não tem como negar. Esses demônios nem sempre vão fazer a pessoa virar os olhos, nem sempre vai fazer com que a pessoa quebre tudo, ou ande pelada pelas ruas, rasgue dinheiro, nem sempre. A Bíblia diz, por exemplo, que Satanás, ele entrou em Judas, mas ele não convulsionou, não andou pelado, não rasgou dinheiro. Simplesmente ele foi e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Não houve nenhuma manifestação assim demoníaca na vida de Judas a olhos vivos, mas ele literalmente vendeu Jesus. E hoje tem muitos falsos pastores no púlpito vendendo Jesus, transformando o culto no balcão de negócios, fazendo das pessoas meros negociantes, literalmente barganhas. Não, você vê cada escândalo, cada coisa de doido. Esse dia eu vi um pastor vendendo um manto que ele botava no pescoço para orar por R$1.000. E as pessoas vão na frente comprar.
É aquele velho ditado: todo dia sai dois, um idiota e um esperto. Quando os dois se encontram, o esperto ganha. Infelizmente, isso não é novidade. O apóstolo Pedro profetizou isso, que isso ia acontecer. 2 Pedro 2, olha como que esse texto parece que é dos nossos dias. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. Diz assim, contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo, e a sua destruição não tardará. Então, ganância, inventarão mentiras astutas para explorar. É muito atual, queridos. É muito atual. O que mais nós vemos são embusteiros da fé, se enriquecendo, vivendo numa vida nababesca, vivendo de ostentação com o dinheiro do povo. E o povo dá com vontade. Então, sem sombra de dúvidas, o diabo está por trás disso, assim como estava por trás da vida de Judas. Porque a fraqueza de Judas era o dinheiro. Cada um tem uma fraqueza, cada um tem um ponto fraco, A de Pedro era a língua, Agora, a de Judas era o dinheiro. O amor ao dinheiro, diz a palavra, é a raiz de todos os males. E por conta dessa ganância, muitos se desviaram da fé. Agora, queridos, o arrependimento de pecados é uma das maiores armas contra o domínio de Satanás sobre a vida de alguém. O arrependimento, a contrição. Quando alguém deseja ser transformado por Deus, quando alguém deseja ser habitado pelo Espírito Santo de Deus e regenerado para uma nova vida, Deus faz a obra. O homem tem que querer, tem que desejar, tem que almejar, tem que entender que a vida não é simplesmente esse aqui e esse agora, viver de momentos, viver de meros prazeres momentâneos. Existe uma eternidade com Deus e longe de Deus. Existe um Salvador, Jesus, mas existe um destruidor, que é o diabo, que destruiu a vida desse homem, mas Jesus o libertou. Agora, queridos, as investidas do diabo contra alguém, geralmente segue alguns estágios. Normalmente, Satanás gasta um período de tempo para exercer completo domínio sobre uma pessoa. É tipo assim, ele vai comendo pelas beiradas, vai entrando aos poucos, vai ganhando território, vai conquistando espaço. Ele não pode possuir o corpo de alguém de imediato e sem motivos. Ele precisa de legalidade, esse é o fato. Ele vai aos poucos alcançando o território e seguindo pelo menos 3 estágios. 3 estágios. A opressão é o primeiro estágio em que Satanás tenta tomar o controle de uma pessoa. A opressão é um ataque de fora para dentro. A pessoa começa a ouvir vozes, começa a ver vultos, tem desejos suicidas, pensamentos imorais, comportamentos anormais. Essa é a opressão demoníaca que vem de fora. E o diabo está com isso querendo o quê? Uma brecha, um espaço para trazer a desgraça, para fazer a arruaça. Pedro passou, queridos, por esse estágio. E muitos aqui talvez já tenham passado ou estejam passando. Pedro passou, o apóstolo Pedro. Ele deu ouvidos à voz do diabo. Quando Jesus disse que ia para Jerusalém, ia morrer na cruz, Pedro chamou Jesus de lado e deu alguns conselhos. Lá em Mateus 16, 23. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro:
para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então Pedro aqui, nessa ocasião, ele não foi possuído por demônios, mas deu ouvidos à voz de Satanás e obedeceu, e Jesus o repreendeu. Por conta disso ele foi liberto daquela opressão. A obsessão é um estágio mais avançado, quando a pessoa ela já não resiste mais às investidas do diabo. Ela cede, ela gosta de brincar com o perigo. A pessoa ainda é considerada saudável em alguns aspectos, mas a sua mente por vezes fica confusa. E você pode repreender isso, não aceitar, não concordar, não se submeter, se apegar a Jesus e repreender em nome de Jesus. A minha mente é sã, eu não aceito perturbação na minha mente, no meu coração, na minha família. Então, nesse estágio a pessoa é considerada saudável em alguns aspectos, mas sua mente muitas vezes fica confusa. Tem hora que a pessoa está normal, leve, tranquila, mas tem momentos que ela age de maneira irracional, anormal, estranha. Saul, querido, se tornou um obsessivo. Primeiro foi a opressão, veio de fora para dentro, mas ele alimentou aqueles pecados e se tornou um obsessivo. De uma hora para outra ele surtava, tudo normal. Chama Davi para tocar aqui qual é o nome daquele? Harpa. Davi tocava a harpa, ele ficava tranquilo. Ou seja, Davi tinha tanta unção que o mero dedilhar da harpa expulsava os demônios na vida de Saul. Mas daqui a pouco ele surtava e tentava matar Saul, de uma hora para outra. Ele é um exemplo de alguém que foi abrindo brechas para o diabo até ficar obsessivo. Tudo começou com a desobediência a Deus. Amados, a verdade é que o rei Saul, eu te aconselho a ler a vida dele, fazer essa leitura sequencial que temos aconselhado a cada irmão a fazer. Ele nunca conseguiu se livrar dos demônios na vida dele, mas continuou perseguindo Davi, continuou se entregando aos seus impulsos, até que, finalmente, o Espírito de Deus se retirou dele completamente. E é interessante, é que tem um texto que diz que o Espírito Santo se retirou de Saul e logo em seguida os demônios tomaram posse dele. Ele terminou sua vida se envolvendo com o espiritismo, buscando necromantes, consultando os mortos, que era uma proibição de Deus. Não que haja possibilidade de comunicação com mortos, isso é impossível. Mas nessa busca por comunicação, a manifestação que opera ali é demoníaca, são demônios. Então, por conta disso que Deus proibiu, olha, não busque isso, não procure isso, porque você vai procurar sarna para se coçar. Você vai pensar que está falando com um morto, com um parente, com a mãe, com o filho, com alguém muito amado. Você vai estar tendo comunicação com demônios, que vai arruinar e vai te possuir. Isso é o que mais acontece, queridos. É o que mais acontece. Davi, ou melhor, Saul terminou sua vida aos pés de uma bruxa e se suicidou. Então, o obsessivo não vive 24 horas por dia possesso, mas algumas práticas pecaminosas podem levá-lo a isso. Álcool, drogas, prostituição, inveja, ódio, falta de perdão, rancor. Expulse isso da tua vida hoje, em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Tem alguém que você detesta e só em pensar você dá, passa mal. Coloque no altar, perdoe, porque quem não perdoe dorme com o inimigo. Dorme com o inimigo. Então, a obsessão demoníaca não é a mesma coisa que possessão, mas pode chegar a esse estágio final.
pode chegar. Por último, a possessão é o último estágio, quando a pessoa perde totalmente o controle de si. E o endemoniado do nosso texto é um típico exemplo. Ele não tinha controle algum das suas atitudes, não tinha controle sobre seus pensamentos, não tinha controle sobre as suas palavras. Só você ler o texto. Se não houvesse ali, naquela ocasião, uma intervenção direta do Senhor Jesus, ele morreria endemoniado. Irmãos, como precisamos, é uma necessidade, como precisamos ser cheios do Espírito Santo para destruir as obras do diabo. Isso porque em pleno século 21, existem muitas pessoas possessas que só serão libertas pelo poder de Deus, através de um servo cheio do Espírito Santo. Não falei através de um pastor, através de um servo. Você pode não ter título, você pode não ter fama, você pode não ser reconhecido por ninguém, mas você pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, usada pelo Senhor para pregar o Evangelho, para expulsar demônios, na autoridade do nome de Jesus, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, encha-se diariamente do Espírito Santo e Deus vai usá-lo para libertar os oprimidos do diabo. Seja canal de bênção. Se você hoje tem sido uma pessoa talvez oprimida, você pode ser liberto, pode ser liberta e ser canal de bênção para outras pessoas em nome de Jesus. Amados, as consequências de ser possuído por demônios é revelado aqui no texto. Consequências: esse homem perdeu a família, morava num cemitério, não devia ser nada agradável morar dentro de um cemitério, perdeu os amigos. Quem iria ter como amigo alguém que quebrava tudo, alguém que andava pelado e alguém que morava no cemitério? Quem vai querer ser amigo de uma pessoa assim? Perdeu a decência. O diabo faz a pessoa perder a decência. Andava nu, perdeu o domínio próprio. Os demônios falavam através de seus lábios. Perdeu também a paz de espírito, perdeu a razão de viver. Enfim, queridos, Satanás roubou tudo de precioso que aquele homem tinha. Ele tinha família, perdeu, liberdade, perdeu, dignidade, saúde física, saúde mental, paz, decência. Irmãos, quem se junta com demônios só tem perdas na vida. Mas quem se apega a Jesus Cristo está com a maioria e tem vitórias em todas as áreas da sua vida. Muitos que estão aqui nessa noite eram causas perdidas. Muitos de nós éramos fantoches nas mãos do diabo, mas Jesus nos libertou e nos salvou para a glória dele. Portanto, se Jesus não tivesse enfrentado uma tempestade para resgatar aquele homem das garras de Satanás, ele, repito, teria permanecido nessa situação terrível até a morte. Sendo assim, não devemos jamais subestimar o poder destrutivo de Satanás, pois ele é o nosso inimigo. E se pudesse, nos destruiria a todos nós aqui, de uma só vez. Se ele pudesse, ele já tinha acabado com essa igreja. Mas eu creio no poder de Deus. Existem anjos guardando esse local. O Senhor tem olhado para nós. Maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco. 1 Pedro 5, versículo 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O diabo, como leão, rosnando, chama de nosso adversário, bramando, busca quem possa tragar. Então eu estou usando textos bíblicos, queridos, mostrando a realidade dos fatos. Não é para botar medo em ninguém, porque se você estiver assim com Jesus, não tem diabo, não tem demônio, não tem nada que vá
interferir na tua vida. Pode até tentar, mas vai tentar para perder. Amados, esse homem endemoniado do nosso texto é sem dúvida um exemplo extremo do que Satanás pode fazer com uma pessoa. Então, estou concluindo, não brinque com o pecado, pois ele abre brechas para Satanás, mas o arrependimento sincero abre as portas do perdão e da salvação em Jesus Cristo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto.